Já podemos abrir a Bíblia em João, capítulo 15, por favor. João, capítulo 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Quem não tem Bíblia, vamos pôr aqui na tela para toda a gente ver. Amém? João 15, versículo 16, diz assim: Não me escolheste vós a mim, não foste tu que escolheste a Deus. Mas eu fui convidado um dia para vir à igreja por fulano tal ou fulana tal, para passar um tempo, e até gostei e fiquei na igreja. Deus já tinha um propósito muito antes de você até pensar e sonhar que você esteja aqui conosco. Eu já tinha um propósito, eu já tinha uma chamada para cada um de nós que estamos aqui. Eu tinha uma chamada para ti, Cláudio, naquele dia que tu entraste na igreja. Eu ainda lembro desse dia, porque eu estava na mesa de som quando tu entraste pela primeira vez. E não foi por acaso que tu entraste na igreja naquele dia. Mas foi convidado. Não. Tu foste porque foste chamado por Deus. Porquê? Porque Jesus disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu escolhi cada um de nós a dedo para servir, para ser um filho de Deus, reto em obediência. Amém? E vós nomeei para que vai, semeia, faz a minha obra e deis fruto. Andas pelos frutos, não pelos sinais. Amém? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? E o título da mensagem de hoje à noite é uma mensagem que Deus me deu ontem à noite, às cerca de 1 da manhã, que eu não conseguia dormir. Então eu estava estendido no meu sofá, a pensar nos versículos e tantos versículos sobre isto que eu vou falar hoje. E veio tanta coisa à minha mente e agarrei no meu telefone e comecei a abrir o Word, não é? E comecei a escrever todos os versículos que vinham à memória e depois, claro, foi escrevendo tudo que Deus foi dando, não é? E o título da mensagem é Chamada, Obediência e o Espírito Santo. E alguns vão pensar assim, espera, na igreja, estes três tópicos, estas três coisas, normalmente são falados em separado. Nós temos uma reunião que falamos da chamada, que nós falamos no domingo. Nós temos uma reunião que falamos da obediência, porque a palavra de Deus fala tanta coisa da obediência. Posso ouvir um amém? E depois temos uma reunião que fala somente no Espírito Santo. Mas hoje, eu quero-vos falar da chamada, cada um que temos aqui, e queres falar da obediência, e quero falar do Espírito Santo. Porquê? Porque estes três tópicos, e nós vamos ver pela palavra de Deus, que estas três coisas estão interligados na nossa vida cristã, na nossa vida como um filho de Deus. E nós vamos ver pela Bíblia, vamos falar, e vou falar acerca de 2 homens na Bíblia, mais à frente. Mas no domingo nós começamos a falar e eu falei acerca do apóstolo Paulo. E como eu disse no domingo, não é segredo nenhum que eu admiro muito o Paulo. Porquê? Porque ele era uma pessoa, o apóstolo Paulo, para quem conhece a história do apóstolo Paulo, ele era, desculpe lá a expressão, ele era reles. Ele era mau. Ele era mau, antes de converter a Jesus, era mau. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, versículo 1, que ele mandava, ou pedia o sumo sacerdote para mandar cartas de propósito para as sinagogas, para os templos, o fim a buscar irmãos e irmãs em Cristo para encerrar na prisão. Ele queria fazer isso, mas um dia ele estava na estrada, na rua, na estrada de Damasco, e a Bíblia fala que ele via uma luz que cercava o Paulo. E a partir daquele dia, irmão, a partir daquele dia, a vida dele nunca foi a mesma. Nunca foi o mesmo. Algo mudou naquele dia. E é verdade que todos estamos aqui nesta noite
fomos resgatados das trevas de uma forma ou outra. Se calhar não foi tão drástica como o Paulo, não é? Mas todos nós aqui, quer que você acredita, quer não, quer você que me chamar os nomes que quiserem ou não, mas cada um de vocês estão aqui, foram chamados e foram resgatados por Jesus para fazer a sua obra. E a vida do Paulo nunca foi o mesmo. E vou dizer uma coisa, a nossa vida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nunca será o mesmo. Tudo mudou, tudo se fez novo. Amém? Nós vimos que o Paulo estava enraizado no domingo na tradição que nós, claro, nós estamos a falar muito sobre isso. Nós vemos que Paulo, a partir daquele momento, foi visto como o apóstolo dos gentios. A chamada dele foi muito específica, é pregar a palavra de Deus para os gentios, para as pessoas perdidas. Ele também disse em Gálatas que Deus conhecia desde o ventre da mãe, desde o ventre da sua mãe. E eu acho que isso lindo. Eu sei que eu falo isso muitas vezes na igreja, mas eu acho isso lindo, que Deus já me conheci quando eu estava na barriga da minha mãe. Ele já te conheceu, eu já conheci cada um de nós aqui. Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Ele sabia que você ia ter 1,60 m, eu sabia que você ia ter 1,90 m, eu sabia que você ia ser magro, gordo, branco, negro, não importa, mas ele sabia porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E hoje quero falar sobre 2 homens. E eu confesso que esta história é uma história, se calhar uma minha história favorita na Bíblia, porque infelizmente esta noite não dá para falar, por causa do tempo, mas não dá para falar de tudo, mas eu vou tentar e vou pedir mesmo o Espírito Santo que ajude-me a transmitir esta mensagem para a igreja, como foi dado a mim ontem à noite, amém? E nós vamos falar, eu vou falar sobre Saul e o David. Saul e o David. Quase todos conhecem a história de Saul e David, quem já frequentou a igreja já há algum tempo. E nós vamos ficar muito no livro da 1 de Samuel. Já podem abrir em 1 de Samuel e põe o dedo mesmo lá. 1 de Samuel. 1 de Samuel. Glória a Deus, Deus é bom. Ontem não conseguia dormir, fui para a cama, levantei-me, fui para a cama outra vez, não queria acordar a Cristina, que já estava a dormir. Deus é muito bom. Então, antes vocês podem pôr o dedo mesmo aí na Bíblia e olhem para mim. Antes de começar a ler as passagens que eu escolhi para falar hoje à noite, e quer que você entre dentro da história, quer que você entre dentro da época, dentro do tempo onde Saul e David viveu. Pode ser? Para quem não sabe, 1 de Samuel, logo desde o início, a Bíblia fala que tinha uma mulher chamada Ana, que era a mãe do Samuel. A Ana era estéril, não podia ter filhos. E a Ana fez um voto a Deus e disse: Deus, se tu dás-me um filho, e promete, quando esse filho nascer, eu vou dar ao homem de Deus, ele vai ficar no templo todos os dias da vida dele e ele vai te servir, Senhor. E assim foi. Deus ouvia a oração da Ana e ele nasceu. E ela pôs o nome Samuel. Não é o Samuel, não Samuel, é o Samuel, o profeta Samuel. E ele foi conhecido como profeta de Israel. Mas quando eu digo profeta, que é mesmo profeta. Okay? Ele era conhecido como profeta. Não é, você vai me desculpar a expressão, não era profeta de Meitchela. Era mesmo profeta. Não é profeta que nós vemos hoje em dia na televisão. Se tu dás $50, vais ter 50 dias de bênção. Não é esse tipo de profeta que estou a falar. Eu estou a falar, era mesmo um profeta. De tal maneira que o próprio povo, reconheceu Samuel como profeta. Amém? Podem abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 19, só para confirmar isto tudo. E crescia Samuel e o Senhor era com ele. Glória a Deus, era com Samuel. E nenhuma todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, todo o povo de Israel, igreja, desde Dan até Berseba,
Aconteceu que Samuel estava confirmado, diga comigo, confirmado, por profeta do Senhor. Então nós vemos aqui que o povo reconheceu Samuel como profeta. E nós temos de entrar na época, no tempo onde Saul e David viveu. Nós temos de entender até este capítulo, até este livro da Bíblia, Deus era o rei, era a autoridade soberba, superior sobre a nação de Israel. Ele era o rei, ele mandava, tinha autoridade sobre aquela nação. Mas o povo, diga comigo, o povo queria um rei. A todo custo, queria um rei. Deus disse àquele povo, este é o mesmo povo que saiu do Egito. Deus abençoava, a Cristina falou e falou muito bem a semana passada, tocou ligeiramente nisso. O povo saiu do Egito, o povo não faltou absolutamente nada ao povo. Eles tinham sapatos, tinham roupa, tinham pão que Deus mandava do céu, a maná. Tinha uma coluna durante o dia, por causa do calor, e à noite tinha. Sim, a nuvem era o dia, o coluna era a noite, exatamente. E para proteger do tempo, porque o deserto era muito quente à noite, de dia, e muito frio à noite. Então eles não faltava nada, mas aquele povo, diga comigo, aquele povo murmurava. Eles tinham sempre uma coisa contra. Mas não é assim. Mas porquê que não é assim? Mas e quer assim, Deus? E depois alguns disseram assim, mas em Egito era bom. Lá atrás era bom, porque tinha comida e tinha isto tudo. Mas agora, Deus, agora. Eles murmuravam, falavam muito contra Deus. Até chegar a um ponto que a Bíblia fala que o Arão, que era o irmão do Moisés, fez um bezerro de ouro, uma estátua de ouro, e até teve a lata de dizer, olha, este é o Deus que nos ajudou a sair do Egito. Vamos dançar e vamos fazer loucuras à volta dele. E assim foi. E Deus mandou Moisés descer a montanha com lá os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos que Deus deu àquele povo, porque Deus sempre quis, e hoje ainda quer, e vamos falar um pouco sobre isso, Deus quer um povo separado, Ele quer um povo santificado, um povo só para Ele. A razão para os 10 mandamentos, a razão para a lei. Vocês estão a entender? A lei mosaica. Então, essa foi a razão da lei mosaica. Mas o povo, mesmo assim, murmurava. Mas Samuel era reto, era obediente. E nós vemos que o povo de Deus entrou em muitas guerras. Deus sempre estava ao lado deles. Contra os filisteus, por exemplo, quando eles roubaram a Arca da Aliança, Deus fez como a Arca da Aliança voltasse pelos filhos de Deus, o povo de Deus. Mas mesmo assim, o povo queria um rei. Porquê? Porque eles viam todos os outros povos lá aos arredores, eles tinham um rei e o povo de Deus também queria ter um rei. Não queria ter Deus como rei, queria ter um homem que eles conseguiam ver. Vocês estão a entender? E ainda hoje em dia as pessoas querem ver algo, querem ver um homem, mas Deus é Deus, irmão. Deus é Deus, a tua e da minha vida. Deus é Deus. Posso ouvir um amém? E eles queriam um rei. E vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, pode ser a partir do... Primeiro de Samuel 8, por favor. Primeiro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Samuel até ficou insatisfeito, ficou magoado, porque ele pensava que o povo estava contra ele, estava rejeitando o Samuel, mas não. Deus aqui foi bem claro que eles, o povo, não rejeitaram Samuel como profeta, mas rejeitaram o próprio Deus. Então todos os anciões de Israel congregavam e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, olha, já estás velho, estás muito velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos.
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações, como os outros que eles vinham lá ao redor. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Você vai ver, desde do início até o fim da vida do Samuel, ele orava, ele era obediente, irmãos. Ele era obediente, Samuel. Ele orava, buscava a Deus, era um homem reto, é um profeta. Amém? E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo rejeitou a Deus, queria um rei. E a Bíblia fala que o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. A Bíblia fala, podem ir mais à frente, no 9, um pouco mais para a frente, é só virar uma página ou duas, no meu caso uma. 1 Samuel 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bicorata. Quem quer ter filhos, esses são uns nomes espetaculares. Filho de Efias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul. Ele era jovem e tão belo. As senhoras estão a ver? Tinha os músculos tudo no lugar certo. Bonito, alto, tudo tipo estilo, sei lá, The Rock. Era um homem bonito, jovem, belo, que entre os... Ouça lá o que a Bíblia fala. Que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ele era o pedaço do sítio. Ele era aquele, desculpa lá, o senhor gajo que andava na rua, que todas as mulheres olhavam para ele. Bonito, tudo musculado, tudo assim, com six-pack, tudo assim no seu lugar. E Deus escolheu Saul. Deus escolheu Saul. A partir daquele momento, depois você pode ler a história em casa. Ele foi ungido por Samuel como rei de Israel. Ele teve o privilégio, igreja, de ser o primeiro rei de Israel. Olha que não é para qualquer um. O primeiro rei de Israel. E olhando para isto, olhando para a Bíblia, era isso que o povo queria. Um rapaz belo, um rapaz formoso, um rapaz giro. E ele começou bem. A Bíblia diz que ele começou muito bem. Ele ganhou muitas guerras. Ele buscava a Deus. Ele era obediente a Deus. Mas chegou uma altura onde o coração dele mudou. Irmãos, não é como você começa, é como você acaba, que é importante. Não é como você começa, é como você acaba, que é importante. Não é como você começa, e vou dizer novamente, é como você acaba, porque Saul começou muito bem a caminhada dele. E o privilégio e a honra que ele tinha sobre ele. Ele começou muito bem. Mas ele, a certa altura, tudo aquilo que ele tinha, subiu o coração. E ele tornou-se desobediente. Não os homens, mas o próprio Deus. Abre a Bíblia comigo, umas páginas para a frente, no capítulo 15. No capítulo 15. Você pode ler isto em casa porque o tempo, e também sei que o tempo está, não temos muito tempo, então você leia a história. Mas eu vou dar uma breve explicação daquilo que aconteceu, pode ser? Saul foi dito por Samuel. Samuel chegou ao pé de Saul e disse assim, olha meu amigo, tu vais fazer assim, tu vais naquela terra, tu vais contra aquele povo que são os Amalequitas e tu, Saul, tu vais destruir tudo. Tu vais matar mulheres, homens, tudo que está à tua frente, tu vais matar tudo. Tu vais matar
bois, tu vais matar vacas, ovelhas, cabras, tens matado tudo, não deixa nada naquela terra. E Deus foi muito específico. Diga comigo, Deus foi muito específico. Ele foi muito específico. Ele disse, mata tudo, não deixa nada. Amém? Mas depois vamos aqui até a palavra que... Entretanto, Deus tinha visto o que ele tinha feito. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte ao Egito. E tomou vivo Agag. Agag era o rei daquele sítio. O que é que Deus tinha dito para fazer? Matar tudo. Mas ele tomou, diz aqui, vivo Agag, o rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruía a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, porque foi nada disso que Deus disse, mas fez. E o melhor das ovelhas e das vacas, esperto, não é tonto, não foi tonto. E as da segunda sorte, e os cordeiros e os melhores que havia, e não os que quiseram destruir totalmente. Ou seja, ele foi desobediente a Deus, porque Deus tinha dito para destruir tudo. Porém, a toda coisa vil, desprezável, destruíram totalmente. Pois Deus viu isso tudo, mandou Samuel falar com Saul. A Bíblia fala assim, quando Samuel chegou ao pé de Saul, a primeira coisa a sair da boca do Saul, vocês querem saber o que é? Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo? Não é o Carmelo do coisa. Eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei, olha, fez tudo que o Senhor disse. Executei a palavra do Senhor. E Samuel, olha, fez tudo. Menteu. Desculpe lá a expressão, a cara podre, não é essa expressão? Menteu mesmo. E Samuel voltou para ele e disse assim, a sério? Ele fez assim, mas e tu a ouvir ovelhas? E tu a ouvir barulhos ovelhas? Mu! E tu a ouvir as vacas? Versículo 14. Então disse Samuel, cabalido, pois, dos ovelhas, as ovelhas é esta que é isto nos meus ouvidos, e o mungido das vacas que ouço. E o Saul disse, sim, é que, olha, eu perdoei o melhor das ovelhas e a melhor das vacas para sacrificar a Deus. E Samuel depois perguntou, e o rei também poupou? E não foi nada disso que Saul disse, que Deus disse. Não foi nada disso que Deus disse para ele fazer, mas ele o fez. E a partir daquele momento, por causa da desobediência de Saul, ele foi retirado. Diga comigo, retirado da posição dele. Vamos um pouco mais à frente, no 16. Então, até agora, igreja, já vemos a chamada de Saul. Vemos ou não vemos? Vemos a chamada de Saul. Vemos a obediência, ou seja, a desobediência de Saul. Agora vamos ver o Espírito Santo. Pode ser? Porque o título desta mensagem é a chamada, a obediência e o Espírito Santo. 1 Samuel 16, capítulo 14. 16, 14. Diz assim. Onde é que a gente está? Diz assim. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito Santo, igreja, saiu de Saul. Porque ele foi desobediente. Mas eu vou dar um versículo aqui para confirmar esta palavra. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito Santo do Senhor saiu de Saul. Abre a Bíblia comigo. Em Atos 5. Esta é uma palavra, este é um versículo que eu creio, eu acho que nunca ouvi numa igreja. Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32.
E quero vos dizer uma coisa, igreja. Agora que eu vou entrar mesmo na lição. A revelação que Deus me deu ontem à noite é esta. Que o Espírito Santo, irmãos, igreja, o Espírito Santo só funciona na tua vida quando você é obediente. O Espírito Santo só pode funcionar na tua vida através da obediência. Mas não é o pastor Steven que está a dizer, é a Bíblia que vai dizer. Atos 5, versículo 32. Já toda a gente está? E nós somos, o que é? Testemunhas acerca destas palavras. Quais palavras? As palavras de Deus. A palavra de Deus, irmãos. Nós e também quem? Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que a Ele. Ou seja, você não obedece, você não vai ter o Espírito Santo de Deus. Eu vou começar, eu nunca tinha lido este versículo. Mas isto fez luz na minha vida ontem à noite. Porque está aqui em preto e branco. Para aqueles que obedecem a Deus, nós temos o Espírito Santo. Para quem não obedece a Deus, não tem o Espírito Santo. E este versículo aqui foi o primeiro versículo que li em casa e foi daqui que fui buscar a vida de Saul, porque a partir do momento que Saul foi desobediente e foi retirado da posição dele, a Bíblia fala, e nós acabamos de ler, que o Espírito de Deus saiu de Saul. Espetacular. A Bíblia é mesmo espetacular. Igreja, o Espírito Santo de Deus é essencial para um cristão. O Espírito Santo de Deus é algo que Deus nos dá para cumprir a missão, para cumprir a chamada que você e eu temos nesta terra. Jesus falava muito nisto. Em Lucas 24, não é preciso abrir, depois você lê em casa. Em Lucas 24, Jesus disse assim aos discípulos: olha, amigos, eu vou subir para o Pai. Eu sei que estava aqui com vocês durante 3 anos, mas eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas vocês não saem de Jerusalém, não saem daqui, antes de ser revestidos pelo poder do alto. Lucas 24, não lembro do versículo, mas está no fim do capítulo 24. Jesus disse aos discípulos: não saem daqui de Jerusalém antes de receber o Espírito Santo, antes de receber o poder do alto. Porquê? Porque você e eu, para fazer a chamada da nossa vida, porque antes disso Jesus tinha dito: olha, você vai expulsar demónios, você pode beber alguma coisa mortífera, você pode pegar em serpentes, você vai curar pessoas, você vai fazer isto, você vai pregar às nações. Mas antes disso, você precisa de uma pessoa, você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, nós todos precisamos do Espírito Santo. Está alguém com sono? Acorda quem dorme. Nós todos precisamos do Espírito Santo. Nós todos precisamos do Espírito Santo para fazer a chamada, para ser obediente. Porque o título desta mensagem é Chamada, Obediência e o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo você não pode ser obediente. Sem o Espírito Santo você não pode cumprir a sua chamada. E foi isso que Jesus estava a dizer aos discípulos. Abre a Bíblia comigo em João 14, versículo 16. João 14, versículo 16. E sei que vocês estão cansados, mas aguenta firme aí na cadeira. E ouça a palavra de Deus, que isto transforma vidas, irmãos. Isto transforma vidas. A Bíblia transforma a tua vida. A palavra de Deus transforma nossas vidas. Posso ouvir um amém? João 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu já li isto. Está aí? Glória a Deus. Eu já li este versículo tantas vezes em casa, tantas vezes na Bíblia. Não fazia confusão, que a palavra de Deus não traz confusão. Mas eu não tinha a revelação desta palavra, porque eu não entendia porque Jesus estava a dizer que Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Outro Consolador. E estava a pensar, outro Consolador? Então,
Tem outro melhor que Jesus? Então Jesus é Jesus, carambas. Desculpe lá a expressão. Jesus é Jesus. Então não era espetacular estar com Jesus? E só imagina que os discípulos, todo o dia, toda a noite, estar com Jesus. Devia ser espetacular, irmãos. Durante 3 anos fazer a sua obra, devia ser espetacular. E quando eu li isto em casa, eu não entendia muito bem isto, mas porquê que Jesus dizia outro Consolador? E depois eu fui estudar isto ontem. Na língua portuguesa, outro literalmente significa outro. Mas na palavra original da Bíblia, ou seja, na palavra grega, outro significa 2 coisas, que fui descobrir ontem. Significa allos e significa héteros. Ou seja, allos significa outro da mesma espécie e héteros significa outro da espécie diferente. E esta palavra que Jesus estava a dizer, que esta palavra aqui, é allos, ou seja, ele estava a dizer de uma espécie de outro da mesma espécie. Ele estava a dizer aos discípulos: meus amigos, eu vou enviar uma pessoa igual a mim. Sou eu, o Espírito Santo, eu vou te enviar, porque eu não posso estar aqui em todo o lado, mas eu vou enviar alguém para estar aqui convosco para sempre. Para sempre. E depois ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Um bocadinho mais para a frente, João 16, capítulo 5. João 16, versículo 5. É 2 ou 3 folhas lá para a frente. Diz assim, João 16, 5. Jesus estava na mesma onda aqui, ele estava a falar da mesma coisa. E depois ele disse assim: e agora vou para aquele que me enviou. Ou seja, ele estava aqui novamente a dizer: olha, meus amigos, eu vou-me embora, eu vou para o Pai. E nenhum de vós me pergunta: por onde vais? Versículo 6. Antes porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ora, eu também se estava a andar com Jesus durante 3 anos, ele dizia que iria embora, também ficava triste, não é? Todavia, isto é espetacular, todavia, digo-vos a verdade, olha que é mesmo verdade, esta é uma coisa também, que fazer uma quebra-cabeça aqui na minha cabeça, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isto também fazia uma... Jesus estava a dizer aqui que vos convém que ele vai. Mas porquê? Porquê que ele está a dizer que era melhor que Jesus ia e enviava o Consolador? E vou tentar transmitir isto para a igreja como foi-me dado ontem à noite. Imagina isto. Imagine o António Costa, o primeiro-ministro de Portugal. Okay? Ele é um homem que, mal que ele sai da porta dele, ou mal que ele sai de uma reunião ou do Parlamento, todos os jornalistas, todas as pessoas estão ao redor dele para fazer perguntas, certo? Mas ele não pode estar em todo o lado ao mesmo tempo, certo? O António Costa não pode estar no mesmo lado todo o tempo, só pode estar num lugar, certo? E toda a gente quer respostas dele, certo? Agora imaginamos que eu chegasse ao pé do António Costa e disse assim: olha, António, nós tratamos assim, sabes? António, eu tenho aqui um aparelho, António, que eu inventei, que você pode colocar aqui, dia e noite, 24 horas por dia, e você pode pôr uns auriculares aqui, e você pode falar com toda a gente em Portugal, ou ver toda a gente em Portugal 24 horas por dia. O que é que ele dizia? Que é bom, não é? Não era bom? Quem acredita que Jesus era 100% Deus? Levanta a mão. Ok. Jesus era 100% Deus. Era Deus em carne e osso. Quem acredita que Jesus também era 100% homem? Também acredita, não? E não estou a dizer que Jesus tinha limitações, ok? Não estou a dizer que Jesus tinha limitações. Não é heresias dentro da igreja. Mas Jesus era 100% homem. Podemos dizer que Jesus não podia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Em vários lugares, ao mesmo tempo, certo?
Jesus não podia fazer isso. Então ele disse assim, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus estava a dizer, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviar o Consolador. E ele vai estar, esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai estar em todo o lado, em todo o tempo, em todo o lugar, 24 horas por dia. Ele pode ouvir, você pode falar com ele está à tua frente, glória a Deus. Fogo. E não sei se eu exprimi bem aquilo que eu queria dizer, mas foi isso que Deus falou comigo ontem à noite. Porque isto, quando eu li isto, e também li isto muitas vezes na igreja, não fazia muito sentido. Mas como é que é possível Jesus dizer que convinha ir embora e enviar o Consolador? Mas não fazia. E finalmente ontem tive a revelação disso. Que quando o Espírito Santo desceu, quando ele desceu, ele está aqui, irmão. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para ajudar nas tuas fraquezas. Quando você está fraco, o Espírito Santo está lá para ajudar. Quando você está menos bem, Ele está lá para te ajudar. Quando você está triste, o Espírito Santo de Deus está lá para te ajudar. E não é tipo horário do dia, das 9 às 6. Não, Ele está lá. Da meia-dia até a meia-noite, até outro dia e outro dia. Ele está lá 24 horas, 7 dias por semana. Sempre nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Fogo. Vamos voltar a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Isto é para acabar, igreja. Portanto, nós vemos na vida de Saul a chamada, no caso dele, a desobediência pelo fim, e depois nós vemos o Espírito Santo foi retirado da vida de Saul. Amém? E agora vamos ver o Davi. O homem que diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Olha, Davi não era perfeito. E vamos ver 1 Samuel, versículo 16. E diz assim... Onde é que está? 16, peço desculpa. Ok. Está a dizer assim, para cima da minha Bíblia diz assim, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. E diz assim, então disse o Senhor, deixa-me só beber um pouco de água. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reina sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Olha, enche o teu vaso de azeite, Samuel, e vai e vou-te enviar. Enviar-te-ei a Jessé. É Jessé ou Jesse? Jessé. Estou a pensar em inglês e transmitir em português. O Belamita, porque dentro os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, tomo um bezerro de vacas em tuas mãos e diz, vem para sacrificar ao Senhor. E depois vamos aqui para o versículo 6, pode ser? Entretanto, ele chegou lá à casa de Jessé, não é? E versículo 6 diz assim, e sucedeu que, entrando eles, portanto, vinha Jessé, vinha Samuel o profeta, e vinham os filhos todos atrás deles. E a Bíblia fala que ele tinha 7 filhos, diga comigo, 7 filhos. 7 é o número de Deus, para quem não sabe, 7 é o número de Deus, é o número completo. É o número completo. E ele tinha 7 filhos. E diz a Bíblia assim, e sucedeu que, entrando Deus na casa, viu o primeiro filho, que a Bíblia fala, viu a Eliabe. Veja o que o Samuel pensou. E disse, olha, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha, deve ser ele. Porque ele tinha a experiência do passado, porque ele ungiu Saul. Nós vimos isso, Saul era bonito, era formoso, era... E agora ele está perante o Eliabe e disse, olha, deve ser este, tem que ser ele. Só pode ser este.
Porém o Senhor, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Isto dá uma lição, irmão, só esta parte dá uma lição de uma hora. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura, ou seja, olha, esquece do Saul, tu ungiste aquele tempo atrás, porque ele era alto, era bonito, era formoso, nem para a sua altura e da sua estrutura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. E isso é tão verdade. É verdade. Vamos tirar a máscara. Vamos assim. Nós não somos assim. Nós não vemos com os olhos. Mas Deus está a dizer aqui, olha, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, perante o meu Deus, olha para o coração. Ou seja, olha para a obediência da pessoa. Davi. Então chamou Jessé a Abinadab, isto é cada nome, e o fez passar diante do Samuel, o qual disse, olha, nem isto tem escrito o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tão pouco este tem escrito o Senhor. Assim fez passar Jessé, ou seja, o pai, os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes? Olha, o que é que se passa aqui? Já passou 7, desculpe lá a expressão, 7 gajos aqui. Tu não escolheste ninguém, o Senhor não escolheu ninguém. O que é que se passa aqui? Não tem... 7. Eles estavam completamente errados. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, olha, acabaram-se os jovens. E disse, ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Ou seja, ele não tem valor nenhum. Coitado. Coitado daquele rapaz. Está a tratar das ovelhas, das cabras, Ele não presta para... Olha, nem sequer vale a pena, Samuel. Estás a perder tempo. Ele nem sequer é bonito. É ruivo. Ainda por cima é magro. Ele não presta para nada. É esquisito. Olha, ele é esquisito. Ele é estranho. Eu até há dias e fui lá vê-lo. Ele estava lá sentado a cuidar das minhas ovelhas. Eu estava a falar lá com Deus. Estava a falar uma coisa. Estava a escrever qualquer coisa lá para Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está doido. E depois começou a falar que ele vai preparar uma mesa para mim diante dos inimigos e tal. Ele não está bem. Esse não está bem, não pode ser. Quem está a entender? Quem já se sentiu assim na vida? Que você se calhar não presta para nada. Mas Deus mesmo assim vos escolheu. Onde é que a gente estava? 11? Desculpe, sim. Olha, e disse depois Samuel a Jessé, envia e manda-os chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semelhante e da boa presença. Tinha uma boa presença, David. E disse o Senhor, olha, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. É ele mesmo. E só imagina, irmãos, igreja, e só imagina os irmãos dele. Aqueles 7 irmãos olhar para David, que ele não prestava para nada, eles deviam ficar danada. Ele foi ungido. Naquele momento, há vários, assim, estudando isto mais em pormenor, alguns dizem que ele estava entre 12 e 19 anos, quando ele foi ungido. Ele só tomou posse como rei com 30 anos. Ele teve que esperar. Porque Deus é um Deus de ordem. Embora ele retirou Saul como rei, ele continuou como rei até morrer. E depois David foi para o trono. E ele foi daí. David tinha a sua chamada sobre si. A chamada a ser o segundo rei, neste caso, sobre a nação de Israel. Foi a chamada dele. E David não era perfeito. Você vai ler a história de David na Bíblia, ele não era perfeito.
Mas uma coisa eu posso garantir, ele era obediente porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração puro, tinha um coração reto. E vou ler um salmo aqui para terminar esta lição, onde nós vamos ver o caráter e a obediência, o favor que David tinha na vida dele, através da obediência e do coração puro que ele tinha. E a chamada dele era ser rei. Ele foi obediente de coração. Nós estamos a falar, igreja, da chamada, a obediência e do Espírito Santo. Salmos 51, para acabar. Salmos 51. Salmos 51. Para cima da minha Bíblia diz assim: Davi confessa o seu pecado, súplica o perdão e roga a Deus que ele renova um espírito reto. Vocês já viram como Davi era? Davi veio diante de Deus, escreveu o salmo para confessar o seu pecado. Para confessar o seu pecado. Saul não fez isso. Saul nunca confessou o pecado dele. Saul até mentiu por Samuel, a cara podre, desculpe lá a expressão. Mas David, embora saiu um pouco das linhas, digamos assim, porque ele fez algumas coisas não tão... Ele teve uma criança fora do casamento, ele apaixonou-se por uma mulher casada, ainda por cima enviou o marido lá para a batalha, ainda por cima para a frente mesmo, para ele. David não era... Também tinha as coisas dele, mas ele confessou o seu pecado. Ele diz assim, a partir do 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Isto devia ser uma oração para nós, porque ninguém é perfeito, irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me, diga comigo, lava-me. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Fogo. Eu estava a ler isto ontem à noite e estava a ver o coração de David. E estava a ver o coração de David diante de Deus. Porque eu conheço, eu conheci, primeiro passo, conhecer. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fez com os teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado e concebi a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Depois ele diz assim, no versículo... Pode ser a partir do 10. A partir do 9. Esconda a tua face dos meus pecados, Deus, e apaga todas as minhas iniquidades. Ele estava a dizer novamente, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades. E depois ele diz assim, este é espetacular. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Já viram a diferença entre David e Saul? Vocês já viram a diferença? Ele estava preocupado, ele estava a dizer assim, não me lanças fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 11, e vou repetir, não lanças fora da tua presença, Senhor, e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus mesmo. Eu espero que esta palavra foi proveitosa para a sua vida. Para mim foi. Ajudou-me bastante, mesmo, porque eu tinha uma palavra completamente diferente preparada. E Deus é espetacular. E só para acabar mesmo, todos nós estamos aqui, nós temos uma chamada. E quero pedir a cada um que estão aqueles que estão a ouvir esta mensagem, que isto vai para o Facebook, se calhar ainda hoje.
Cada um de nós e cada um que está a ouvir isto já entregaram a sua vida a Jesus. Tem uma chamada, tem um propósito nesta vida. Tem uma chamada dada por Deus nesta vida. Mas para isso acontecer, você precisa do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para você ter a força, você ter uma guia na tua vida. O Espírito Santo é a tua guia, é que vai lá à tua frente. Está a guiar, está a ajudar, está a confortar. Ele é o consolador, ele nos conforta com as palavras mansas, com palavras lindas, que a mãe não pode dizer, o pai se calhar não pode, até a esposa, o marido, por mais bem intencionados que sejam, é o Espírito Santo de Deus que vai consolar. Então você sabe que tem uma chamada, você precisa do Espírito Santo, mas para ter o Espírito Santo de Deus você tem que estar em obediência. Atos, capítulo 5, nós vimos isso. A obediência só vem quando o Espírito Santo só está na nossa vida através da obediência. Na desobediência, o Espírito Santo não pode atuar na tua vida. Amém?